Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem vive na luz busca a verdade e suas ações estão de acordo com a vontade de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós conhecemos a Jesus de todo o coração, nós mudamos a nossa maneira de viver. Aquilo que nós fazíamos no passado e achávamos que era normal, hoje nos incomoda. Então nós começamos a vigiar o nosso comportamento e os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E todas as vezes que nós prestamos atenção que eles estão se tornando como eram antigamente, nós aumentamos a dose de oração, nós aumentamos a dose de louvor e começamos a buscar o Senhor cada vez com mais intensidade, para que tudo aquilo que era escuridão dentro de nós venha a se passar. Não tem como a gente passar por essa parte da conversão sem nós prestarmos atenção exatamente no que nós estamos sentindo e reconhecendo a cada dia, a cada devocional, a cada leitura da palavra, a cada louvor, o quanto nós éramos falhos por vivermos longe de Deus e o quanto a nossa mente ela era controlada pelo diabo, pois nós só buscávamos aquilo que poderia dar um pouco de prazer, porque dentro de nós não existia satisfação em nada. Era apenas tristeza, sentimento de abandono, solidão, era apenas os nossos sonhos, como se eu não tivesse aquilo que eu gostaria de ter, eu fosse morrer. E cada vez que eu via alguém tendo o que eu não tinha, nossa, que inveja que eu sentia. Como se a minha vida fosse mudar, como se eu fosse viver esse mundo sem precisar de Deus. Jesus não precisa. Eu já me rotulo como católico, evangelho, da congregação, isso, aquilo, só que isso nunca mudou os meus sentimentos e nem o meu comportamento. Se a gente olhar as tuas redes sociais, eu consigo enxergar Jesus? Ou você precisa me dizer o que você é? Porque até onde eu sei, se a gente estiver no meio da escuridão e uma luz acender, eu reconheço, aquilo é uma luz. Porque ela não deixa dúvida e não precisa dar explicação. É diferente de um desenho de uma criança que muitas vezes faz alguma coisa que a gente não consegue entender, ela puxa uma seta. Eu tinha muito esse costume, escrevia casa, isso ou aquilo, para que as pessoas entendessem realmente o que eu tinha desenhado. Será que também na nossa vida a gente precisa ficar puxando setas, dizendo o que é e o que não é? E como será que Deus ele vai julgar as pessoas? Como será que vai ser a base? Eu não digo nem que se as trombetas vão tocar, o que vai acontecer, mas o que ele vai levar em consideração? Será que a Bíblia ela ensina sobre isso? Porque tudo aquilo que a gente considera hoje, quando você vai se tornando mais velho, ou quando você conquista essas coisas, ou quando você passa por essas experiências, você vê que não valeram a pena. Porque se o casamento fosse o resumo de tudo, ninguém estava separando. Poxa, eu já encontrei o que eu queria. Se ter filho fosse tudo, a gente não via tantas crianças abandonadas por aí. Se ter dinheiro fosse tudo, a gente não via esses artistas com essa vida que eles levam. Só de excesso, só de coisas, sempre com um copo na mão. Cada vez que eu vejo uma pessoa com um copo na mão, é como se eu estivesse vendo no hospital alguém tomando soro. Alma doente, coração amargurado. Quem é feliz não precisa buscar felicidade nas coisas, assim quem está satisfeito não fica comendo porcaria por aí. Quando a gente está com o Senhor, o que nos importa é agradar o Senhor. A vida dos outros pouco importa. Eu só estou lá para servir, eu só estou lá para amar. O que cada um faz ou deixa de fazer não é problema meu, porque essa vida logo ela vai passar. Isso é uma neblina, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Cada dia a gente recebe uma notícia que uma pessoa que estava ali, que a gente conhecia, já não está mais. Se é culpa disso ou daquilo, eu não sei. Eu sei que a vida ela é breve. Se a gente vai lá em João 3, versículo 19 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz
e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser vistos claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Primeira pergunta, quem está conversando conosco? Jesus. E isso é o fim do diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele dizia que era preciso nascer de novo. E Nicodemos era um mestre da lei. Só que ele não entendia o que era nascer de novo, porque para ele era rituais. Eu tinha que cumprir isso, fazer isso, e ia ter aquilo no final. Nesse mundo nós não temos garantia de nada. A única garantia que nós temos é que Jesus vai estar conosco aonde nós tivermos que passar. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, nada temerei. Olha onde ele juntou, no sentimento. Eu não vou sentir medo se Deus estiver comigo. Não é o lugar que coloca medo em mim, não é a circunstância, mas é a presença do Senhor. E ele estava explicando. E o que você acha que ele está dizendo? E é assim que o julgamento é feito. Todos nós vamos passar por um julgamento, tanto lá no último dia, quando as trombetas tocarem, quanto agora. Agora você já está sendo julgado. Ah, mas olha os teus sentimentos. Você mesmo já está se condenando. Você sabe que aquilo não está certo. Você sabe que você gastou todo o teu tempo fazendo o que não devia. Se você precisa ficar se controlando pelas coisas, talvez se você parasse de alimentar certas coisas, de pensar outras coisas, isso já nem existiria mais dentro de você. Mas você é tão obcecado por certos tipos de coisa que não para. Por isso que não consegue. Ah, mas eu não consigo me controlar, eu não consigo fazer. Você sabe por que uma pessoa come? Porque tem comida. Se não tiver comida, não come. Se a gente não der a oportunidade, aquilo não é alimentado. Se eu evitar certos tipos de coisas, se eu sei que eu não estou conseguindo lidar com certas coisas, eu não deveria evitar essas coisas? Que assim precisa ser a nossa vida. Ser usado o nosso tempo com sabedoria. Se afasta das pessoas que trazem notícias que fazem mal para você. Se aproxime de quem diga coisas que fazem bem. Poxa, isso é tão prático e tão óbvio. Se você tem uma pedra dentro do teu sapato que machuca, você joga fora a pedra, não joga fora o sapato. Só que a gente é desses. Não consegue interpretar onde está a dor e no final descarta tudo. Quando não descarta as pessoas, descarta o Senhor e coloca a culpa em Deus. A gente só percebe a fé das pessoas quando acontece aquilo que nós não esperávamos. As tragédias, elas sempre vão existir. E a culpa é de quem? A culpa é de Deus? Então Deus deveria matar os maus no lugar dos bons. Então nós deveríamos matar o mal na cruz no lugar de Jesus. Que tinha gente que merecia mais. Você percebe quanto a gente tira a máscara da bondade quando a gente quer um benefício, alguma coisa, ou quer dizer o que é justiça, o que não é? Esse mundo nunca vai ser justo. E esse mundo nunca vai ser. Nós já falamos sobre isso também. Aliás, só não entende as coisas quem não ouve. E quem não pratica aquilo que Deus ensina. Deus mandou a luz ao mundo. Se foi necessário mandar uma luz ao mundo, você acha que tinha escuridão ou já tinha luz no mundo? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Quem é a luz do mundo? É o Sol? É o Deus Sol? É a energia elétrica que a gente liga? É o LED? Ou a luz do mundo é Jesus Cristo? Aqui ele está falando sobre plano físico, onde eu vejo, ou ele está falando de um plano espiritual, onde eu não vejo, mas eu sinto, onde eu fico vendado dentro daquele lugar, sem entender o que está acontecendo, sentindo. Nós não vemos o mundo espiritual, mas nós sentimos. Da mesma forma que eu não vejo o frio e eu sinto o frio, da mesma forma que eu não vejo o som, mas eu ouço o som, da mesma forma que eu não vejo o cheiro, mas eu consigo, não sei como chamaria o instinto que faz, mas você sabe. Então existe um mundo espiritual que está à nossa volta, que está nos oprimindo e colocando ideias e pensamentos na nossa cabeça. E nunca a culpa é nossa, sempre a culpa é dos outros. Sempre, 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 sempre. Então você acha que as pessoas que querem esconder o que elas fazem, elas vão buscar Jesus? Elas não vão, porque elas são perfeitas demais para admitir que já passou tanto tempo e jogaram a vida fora. São perfeitas demais para admitir que tentaram buscar a Deus, mas não buscaram da forma certa, nem conhece a palavra para poder questionar. Confia
confia na igreja, confia. Só falo isso pra você, como se ela não fosse feita de homens. Pega você como referência. Você faz tudo certo? Você tem desejos, você tem tentações, você tem vezes que você relaxa. Você acha que o teu pastor, o padre ou qualquer outra pessoa não tem? Essa característica não é a igreja que dá, é Jesus Cristo. É a presença do Espírito Santo que inibe o meu. Então a luz, quando a luz está perto de mim, o que não existe perto? Escuridão. E aí não existe pecado, porque pecado é um comportamento. A quem eu obedeço ou deixo de obedecer. Você vê que quando a gente não tem sabedoria, a gente começa a colocar coisas no ar como se tivesse toda a razão. Mas se os teus sentimentos estão dando testemunho que a razão não é essa, alguma coisa está errada na história que você conta. Porque se essa história fosse verdade, você ia continuar repetindo ela tantas e tantas e tantas vezes, onde você já nem mais sabe o que está falando. É cômodo a gente colocar como vítima, como um coitado, como um pobre, como um infeliz, como isso, como aquilo. Deus ele fala, olha, cada um vai plantar o que ele colher, e essa é a lei da semeadura. O que você plantou no passado? Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Então você vai colher, eu não faço mal para ninguém. Mas os outros fazem mal. A única coisa que pode desfazer o mal é o amor. E nós somos convidados a amar. É esse que Deus pediu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não disse não fazer mal para mim e nem para os outros. Isso não é mandamento nem aqui. E a palavra ela deixa claro também. Peca quem sabe fazer o bem e não faz. Então se você sabe o que é certo e faz de conta que não existe, se você sente o que é o certo e faz de conta que não existe, está sempre em dúvida, está sempre preocupado, você não está afim da luz. Mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. A luz veio ao mundo porque o mundo estava em trevas. O mundo viu a luz, mas o mundo não quis a luz, porque a luz revela aquilo que nós somos. A pergunta de novo, quem é você? Quem é você quando ninguém vê? O que você procura, o que você sonha, o que você acha? Você acha que Deus é injusto, que Deus não está querendo te fazer, que Deus abençoa todo mundo menos você, e isso e aquilo, e milhões de desculpas. Quando eu converso com Deus, eu só peço uma coisa, que tenha misericórdia de mim, que Deus ele possa me perdoar por tudo aquilo de falho que eu fiz. E o perdão ele vem chegando, porque conforme eu vou lembrando as coisas que eu fiz e admitindo, Jesus ele vai me perdoando. Então aquilo que eu fiz lá no passado, se eu já me arrependi e pedi perdão, já está perdoado. O problema é se eu voltar a fazer aquelas coisas de novo. Se eu não voltar a fazer, aquilo já não pesa mais dentro de mim, já não participa mais dos meus pensamentos, nem do meu coração, nem do meu dia a dia, nem de nada, eu já nem lembro mais. A única hora que eu volto relembrar das coisas do passado é no meu testemunho. Porque aquilo que as pessoas escondem, nós começamos a trazer para que outras pessoas possam reconhecer que existe esperança mesmo no meio da dor e mesmo no meio do caos das nossas escolhas. Quem não conhece a Cristo vive na escuridão e tudo que faz é mal. Independente se senta no banco de uma igreja, independente se você ama, independente que é da sua família, independente do que seja. Nós falamos de famílias, mesmo a família de Jesus, mesmo a família de José. Se você ir lá também ver os irmãos de Davi, quando ele começa a perguntar no campo de batalha o que está acontecendo aqui, quem que é esse cara, e eles começam a humilhá-lo, né? Você não vai cuidar lá das poucas ovelhas que você tem, vai lá, sei o que você está fazendo aqui, vai cuidar da tua vida. Sempre humilhando as pessoas, sempre querendo atribuir culpa do que os outros fazem a outras pessoas. Isso é um instrumento de Satanás. Sabe, eu tenho que olhar se eu não estou fazendo isso. Eu tenho que olhar para a minha vida se eu não estou fazendo isso. Se eu não estou fazendo fofoca, se eu não fico fazendo leve e trás. Se as pessoas muitas vezes que fazem, será que elas têm Jesus? Será que essas pessoas não estão precisando ouvir falar de Jesus? Então eu posso gastar meu tempo falando de Jesus ou posso gastar o meu tempo ouvindo sobre a vida das pessoas? Você escolhe, eu prefiro falar de Jesus. Eu prefiro continuar montando galardão. Eu prefiro ouvir, prefiro saber, prefiro me importar, porque eu sei que uma conversa com uma pessoa pode mudar a vida dela, desde que Jesus participe dessa conversa. Diferente das outras conversas, que às vezes você passa uma vida inteira com os mesmos amigos que não saem daquilo. Tá sempre vivendo atrás do excesso, é sempre atrás de boteca, é sempre atrás de mulher, é sempre atrás de copo, é sempre atrás das mesmas coisas. Das mesmas coisas. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela. Por isso que nem todas as pessoas aceitam a mensagem de Deus. Por isso que um cristão no meio de um povo onde não é incomoda. Não é assim, isso está errado, isso não sei o que, eles querem ficar pondo vírgulas. Sabe por quê?
Porque se eles aceitarem a mensagem integral que está na Bíblia, eles estão condenando a eles mesmos. E aí puxa a carta, né? Mas todo mundo faz isso. Todo mundo que vive na escuridão. Porque se não existir diferença entre luz e escuridão, tem algum problema no Deus que se acredita. Se você é a mesma pessoa desde sempre, nunca mudou e sofre pelas mesmas coisas, tem um problema no Deus que você acredita. Para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. A palavra, quando a gente começa a ler, é justamente isso que ela faz. Ela só fica revelando a nossa maldade. A nossa maldade. E Deus vem colocando na nossa cabeça circunstâncias às quais nós não fizemos nada certo. Tudo aquilo que é recorrente na nossa cabeça, o diabo usa a mesma coisa para continuar te escravizando. Tudo aquilo que nós apresentamos para Deus de todo o coração e arrependido, ele tira de dentro de nós. Só que eu preciso começar a admitir as coisas. E aquilo que ele coloca dentro do meu coração, que é para desfazer o mal que eu fiz, que seja pedir desculpa, que seja para pedir perdão, que seja para falar a verdade, que seja para me afastar, eu preciso fazer. Porque é assim que eu caminho para a luz. Ou eu caminho para a escuridão onde eu vivi, ou eu caminho para a luz. Só que existe uma mudança de direção. Sempre falo as mesmas coisas. A conversão nos transforma em algo que nós nunca fomos. Não existe que você venha desde pequeno. Não existe, isso não tem. Você precisa ter um marco claro na tua vida, a partir daqui. Não do costume, nem do tempo, e nem pelo que os outros fizeram. Aqui Jesus ele veio e ele me resgatou. Foi aqui que eu estava vivendo como o mundo vivia e hoje eu não vivo mais. Porque o que você mais vê é pessoas que são criadas desde pequeno dentro da igreja, querendo ir para o mundo festar, querendo ir para o mundo fazer, e não vão por causa dos pais ou porque alguém fala alguma coisa. Se Deus está dentro do meu coração, ninguém precisa falar nada. Eu sei o que é certo, o que é errado, e o que eu devia fazer e o que eu não devia. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz. Todos os dias, o que eu falo, leia a palavra de Deus todos os dias, porque eu procuro a luz todos os dias. Porque eu sei que se eu sair de perto de Jesus, tudo aquilo que aconteceu no passado volta a acontecer de novo. Você acha que eu vou me curvar de novo para ter dependência emocional de alguém? Você acha que eu vou tirar o meu amor de Cristo para colocar o meu amor numa pessoa, ou em uma circunstância, ou em algo que no passado, quando eu não tinha sabedoria, eu fiz como plano, tracei como meta? Eu não vou. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem veio me resgatar, eu sei quem deu a vida por mim, eu sei quem me chama de amigo. Que não fica me julgando, que não fica jogando as coisas na minha cara, que não fica cobrando pelo que os outros fazem ou deixam de fazer. Eu não me importo com o que os outros pensam, ainda mais pessoas que não têm o Senhor. Me importo sim com aqueles que são da luz, quando eles vêm me exortar por alguma coisa que muitas vezes eu não estou vendo, através da palavra de Deus. Olha, leia o que o Senhor diz aqui. E o Espírito Santo se alegra com isso, porque nós aperfeiçoamos, aprimoramos através da palavra de Deus, que é a lâmpada. A primeira lâmpada que nós recebemos é a palavra de Deus, porque é ela que nos conduz até o Senhor, é ela quem faz a nossa fé. A fé é o tempo que a luz fica acesa dentro de nós. Se eu tenho fé em Jesus, independente do que está acontecendo, está acesa. É a passagem das lamparinas. Nós trouxemos óleo a mais. Nós sabemos o que vai acontecer. O noivo ele vai chegar. E quando eu falo noivo, esquece o vestido, esquece o ritual, esquece a festa, esquece tudo. Porque depois no final vai sobrar um CD velho, uma fita, que você vai ficar vendo as pessoas que já não estão mais conosco, e nem o casamento, e nem nada. E infelizmente as pessoas querem passar por experiências que elas não podem suportar. Da mesma forma, quando você começa a construir alguma coisa e não tem dinheiro para terminar, aquilo fica lá inacabado. Deveria planejar mais. E o Senhor fala, amola o facão antes de querer cortar uma árvore ou fazer qualquer coisa. Porque se você não amolar, você vai trabalhar muito mais. E essa é a vida das pessoas que vivem longe de Deus. É sempre um sacrifício muito grande para manter todas as coisas. E basta um piscar, uma palavra, um acontecimento e tudo acaba. Não dá mais, porque isso e porque aquilo. Enquanto o amor de Deus tudo suporta, o amor do mundo não. Só sabe dizer, da minha parte. A fim de que possam ser vistos claramente e as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então o que faz eu permanecer na luz? Eu viver de acordo com a vontade de Deus. O que faz eu viver na escuridão? Eu não viver de acordo com essa vontade. Então Jesus ele está dando algo muito claro. Está ensinando um mestre da lei. Que na nossa cabeça eles não precisam aprender nada. Nada. Nada, nada, nada. São sobre-humanos. Aonde a escuridão não chegou, nada, nada.
Eu busco a Deus não porque eu dependo de um dízimo ou porque nada, é porque eu preciso. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Se a gente continua lá em Efésios 2, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Quem está falando conosco? Paulo. E ele começa dizendo o que nessa carta aos Éfesos? Antigamente. O que era antigamente, hoje não é mais. Se antigamente você fazia alguma coisa e hoje continua fazendo, você não tem um antigamente. O antigamente são obras da luz. Antigamente eu saía e bebia. Hoje eu não faço mais. Antigamente eu ficava falando das pessoas e me importava com a opinião das pessoas e o que elas pensam ou deixam de pensar. Hoje eu não me importo mais. Antigamente eu fazia as coisas de acordo com a minha vontade. Hoje eu faço de acordo com a vontade de Deus. Tem que ter uma linha que é o antigamente. E até Paulo teve. E ele para olhar. Por que tinha essa linha? Por terem desobedecido a Deus. Então Deus ele colocava sempre em nós duas situações. Não é Deus que colocava duas. A situação estava diante de nós. Numa orelha o diabo falava, na outra Deus falava. E no meio estava lá você escolhendo. Qual era mais vantajoso para você? Qual ia trazer prazer para você? Qual que ia trazer algo momentâneo? Então a gente sempre joga a eternidade pelo momento. Porque a gente é tão miserável que acredita que só merece aqueles trocados e aquelas migalhas. Só. Então nós vamos aproveitar as migalhas porque eu creio que o pão ele nunca vai vir. E por terem cometido pecado. O pecado é a desobediência. Se a gente olha lá no Adão e Eva, não coma o fruto, for lá e comer o fruto. Não. Então a palavra ela me ensina o que é não e o que é sim, para que eu possa parar de desobedecer a Deus. Porque de fábrica, a gente diz sim para tudo que Deus fala não. E diz não para tudo que Deus fala sim. Porque é assim, né? Tudo que Deus sugere é ruim, Deus é malvadão, Deus ele tá aqui para me castigar, Deus ele tá me punindo, Deus não é bom, sempre me tortura. Esse é o relacionamento que as pessoas que têm o diabo na cabeça têm com Deus. Não, a culpa é de Deus, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, é só lamúrio, é só reclamação. Não sabe agradecer, não sabe falar, não sabe fazer nada. É a formiga querendo discutir com o tamanduá. Vocês estavam espiritualmente mortos. Então nós nascemos e estamos espiritualmente mortos. Nascemos de pais humanos, da carne. E por não ter renascido no espírito, que era a conversa que ele estava tendo com Nicodemos, Jesus, nós estamos espiritualmente mortos. Se você não passar por essa linha do antigamente, você está espiritualmente morto. Pode estar, entre aspas, vivendo dentro da igreja, mas ainda morto para Cristo. Porque você não sabe ver o que é Cristo, você sabe ver o que é igreja. Por isso que tem pessoas que eu converso e eu vejo que elas não têm maturidade nenhuma para poder entender o que a palavra fala, né? Nossa, mas você só critica. Jesus ele chamava a igreja de raça de víboras. Chamava Pedro de Satanás e falava na cara de todo mundo. O que é comigo, mulher? Falava assim com a mãe dele. Então, se a gente começa a olhar o comportamento de Jesus, ele dá uma impressão que às vezes ele é um pouco grosseiro. Mas não, ele só está dizendo a verdade. Se você não suporta a verdade, a culpa não é de quem diz. Se você chama as coisas pelo nome, e é isso que deveria parar para ter atenção, quando Deus ele chama eu pelo nome. Ele está falando, você está morto. Você já se sente como morto. Você só quer deixar a tua vida hoje igual a tua alma, morta. Por que você acha que algumas pessoas têm vontade de tirar a própria vida? Para ficar igual os dois. Já está morto de um lado, deixa morto do outro. Diferente de quem vive segundo o Senhor, que ontem nós falamos.
Aliás, né, se a gente fosse ficar citando devocional aqui, nós poderíamos ficar falando só dos devocional, porque as devocional estão ligadas à palavra de Deus. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Então, de fábrica, antigamente, nós vamos viver na escuridão, nós vamos buscar a escuridão e vamos nos afastar de tudo que é luz. E faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Então, olha que aqui nós temos o julgamento vai ser o quê? Você fez a vontade de Deus ou você fez a vontade do diabo? E aqui, quando ele está falando vontade que governa os poderes espirituais do espaço, o que eu falei para vocês? Da mesma forma que nós sentimos a temperatura que está dentro do ambiente, os nossos sentimentos, eles sentem o Espírito que está perto de nós. Se é o Espírito Santo, eu vou sentir paz, alegria, felicidade, humildade, esperança, autocontrole. Se não for, eu vou sentir raiva, ódio, vai ter briga, vai ter intriga, vai ter idolatria, vai ter imoralidade sexual, não vai ter fidelidade, não vai se falar a verdade, vai ter mentira. Então são situações, é a mesma coisa, eu coloco você num lugar que está muito frio, você vai tremer, não tem o que você faça, você vai tremer. Então é o ambiente que está influenciando aquilo que está acontecendo com você. E ao invés de você ter maturidade de entender, eu não posso ficar aqui, eu não posso fazer isso, essas coisas estão me dominando, e parar de sentir essas coisas, não. Tomo um remédio, vou num psicólogo, faço uma viagem, bebo, vou lá, deito na cama, deito na outra cama, faço isso, e acho que isso vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Só passa um espírito pro outro e fica lá, beleza. E cada vez piorando o sentimento, cada vez piorando a vida, cada vez bebendo mais, cada vez dobrando a aposta. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Você tem o controle da tua vida? Não tem. Você não faz o que você quer. Nunca fez. E cada vez você está mais consciente disso, sabe? Por quê? Porque o tempo está passando e nada tem dado certo. E aí você fica tentando reviver lá atrás. Poxa, devia ter feito isso. Devia ter pedido isso. Devia ter não sei o quê. Lá atrás você não volta mais. O que a gente precisa entender é que as oportunidades, elas passam, mas nem sempre elas permanecem. Né? Como diz o dito popular, cavalo arriado não passa duas vezes. Né? Então, às vezes você vai ter que andar no pelo do cavalo. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Todos nós éramos, passado, éramos. Você tem um éramos na sua vida? Tem um dia que você fala assim, não, aqui eu conheci Jesus. Não, aqui a minha vida mudou. Aqui a depressão saiu do meu corpo. Não, aqui. Foi aqui que eu comecei a fazer. Foi aqui que Cristo começou a viver em mim. Esse dia a gente não celebra, deveria celebrar. O dia que Jesus, ele entrou dentro do meu coração e tomou conta de mim. O dia que eu vi a luz a primeira vez e reconheci o tanto de maldade, o tanto de coisa ruim, o tanto de sentimento ruim, o tanto que eu gastei o meu tempo com coisas que eu não precisava, o quanto eu fui iludido. Nós éramos e vivíamos de acordo dele. Por isso que a gente não está aqui para julgar as pessoas. Nós estamos aqui sim para testemunhar sobre a luz, sobre Jesus. Nós estamos aqui sim para obedecer aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Ai, que lindo! Olha onde nós voltamos, na mente. Onde acontece a batalha espiritual? Na mente. Cara, eu fico fazendo isso de forma repetitiva. Para quem escuta mais vezes deve estar até cansado de ouvir. Mas isso é uma coisa que você nunca pode esquecer. Nunca pode esquecer. Nunca. É na mente. É na mente e no comportamento. Quem está controlando? Quem controlava no passado a nossa mente? Quem era a cobra na nossa vida o tempo inteiro? Você pode materializar ela como um amigo. Mas às vezes a cobra somos nós. Nós queremos convencer as pessoas que não existe pecado, que não tem problema, né? Que o Deus, ele é o amor, mas não é a justiça, que ele entende todas as coisas, que você pode fazer o que você quiser, mesmo estando contrário na palavra, que esse sentimento tá assim, ruim desse jeito, mas é porque todo mundo é assim. Você pode viver essa vida aí. Ou você pode entender que você é um lixo e que mesmo assim Jesus, ele ainda te quer. Mesmo assim, ele quer te ajudar a não ser mais isso. E aí você escolhe. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus.
Então nós já estamos sentindo a ausência de Deus se o Senhor não estiver conosco. Depois a gente sabe que vai existir um céu e um inferno. Você não fica renascendo até você ficar bom, viu? É só uma morte. Só tem uma oportunidade, que é essa, de você aceitar a salvação em Jesus Cristo ou você permanecer. Aí você escolhe. Quer continuar vivendo essa vida medíocre que você vive, você vive. Quer continuar achando que porque tem gente querendo consumir o teu corpo, ser alguém, você continua. Quer achar que o importante é o trabalho, porque você tem dinheiro, as outras pessoas não valem nada, elas não têm valor, fica à vontade. Só vê o quanto você vai pagar por cada opinião que você tem, porque se você não está se sentindo bem, não é porque ninguém chegou, deixou de chegar, porque você conquistou, deixou de conquistar, nem nada, porque Deus está com você. Acabei de ler tudo na palavra. Quer aceitar, aceita, não quer aceitar, não aceita. A tua vida, para mim, indiferente, eu tô aqui tentando ajudar. Quer, não quer, amém. Amém. Amém? Quem vive na luz busca a verdade e as suas ações estão de acordo com a vontade de Deus. Olha, a única coisa que eu posso pedir é que Deus ele tenha misericórdia demais pelo tanto de coisa que nós fizemos. A única coisa que eu posso pedir para Deus é que Ele nos perdoe de todo o mal que nós fizemos e de todo o pecado. A única coisa que nós podemos pedir para Deus é que Ele tenha piedade de nós. Todo o resto, ao lado do Senhor, nós conseguimos conquistar, superar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.